Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do SB Sales Coach. Como eu já falei, a ideia aqui é sempre trazer um convidado que atua na área comercial e que tem sucesso na parte de vendas e negociação, para trocar ideias, trocar aprendizados. Então, todo mês tem um convidado diferente. Não perde tempo, já clica no sininho, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para você não perder nada. E hoje, todo convidado é especial, mas hoje é um convidado mais do que especial, porque é um amigo meu de 47 anos de amizade, amigo de infância, jogamos bola junto, brincamos junto, fomos pra balada junto, crescemos juntos, e por ironia do destino, a vida nos colocou cada um de um lado da mesa. Tô falando do meu amigo Cabral, para mim. Para o mercado é Rogério Augusto Chagas Batista, e conhecido como Batista no mundo de compras. É um comprador profissional. Então, nada melhor do que o tema de hoje: comportamento de compras. A gente sempre fala de vendas, né? Eu ia falar, né, Rogério? A gente fala sempre de vendas e... por que não falar de compras? Qual que é o outro lado da mesa? O que pensa um comprador? Batista, obrigado por ter aceitado o convite, velho. Eu que agradeço o convite. Pô, obrigado mesmo. Foi bem legal. E aí, vamos começar então o papo. Me fala um pouco, conta aí pro pessoal da tua carreira. Você começou, eu sei, como assistente de compras lá... Auxiliar de compras, assistente de compras. E aí, como é que foi a carreira? Você é economista? Sim, sou economista de formação, mas primeiramente eu agradeço a Deus por esse encontro, né? Ele sempre foi importante em nossas vidas e continua sendo e sempre será. E o importante é que nós estamos de mesas lá do oposto da mesa, mas são complementares, né? E compra e venda são complementares, um depende do outro, né? É uma sinergia muito interessante. Eu comecei em 1989 como auxiliar de compras, peguei plano Collor, né, nesse ano. Bem. Aí depois fui para uma empresa de atacado, multinacional. Comecei numa empresa de varejo, uma grande empresa de varejo nacional, depois fui para uma de atacado e depois fui para uma empresa de prestação de serviços na área de alimentação em 1994. Aí peguei a URV, Putz, né, lembra? o Plano Real, né, tinha a tabletinha inflação, lá para você fazer comprar a devia ser conversão. embaçado, né? Porque cada vez você tinha um preço diferente, Cada né? vez um preço, um conversor, né? E sempre eu presenciei na área de compras as mudanças econômicas, né? Isso sempre foi muito interessante, né? E aí eu me considero assim efetivamente de comprador mesmo de 1994 em diante. Porque eu entrei na área que eu mais gosto, que é na área de compras e serviços, que é diferente da área de varejo e de atacado. Varejo e atacado, você tem que meio que descobrir o que o consumidor final quer, né? Na de serviços, você tem que saber o que a operação efetivamente precisa, né? Que legal, é bem diferente mesmo, bem né? diferente. Porque tem outras, você não está comprando para revender, você está comprando para uso e para teu time usar, né? Então... E apagar o incêndio, né? Literalmente, a prestação de serviço, você apaga muito incêndio, né? Porque é uma demanda muito inconstante, né? Então, você passa mais tempo fazendo com que o teu telefone, o teu WhatsApp e os teus e-mails diminuam os problemas, né? O seu controle é fazer com que a operação trabalhe de uma forma linear, né? E esse é o objetivo, fazer com que lá na ponta, que é o meu cliente, se planeje. Então, hoje você tem você terceirizaram a compras, né? Você tem uma empresa de terceirização de compras, né? Isso. Trabalho na área de farmácia de manipulação há 17 anos para uma rede chamada Farmácias Roval e Farmacotécnica. A Roval, o forte dela é no Nordeste, e a Farmacotécnica é no Centro-Oeste, né? E é de uma família, da família Tokarski. E eu me chamo Batista no segmento por causa que o fundador chama Rogério. Aí ele falou, ou é Rogério 1 ou Rogério 2, não dá pra ser. Eu sou o Rogério, que sou o fundador, e você vai ser o Batista. O cara é o dono, sem problema, os boletos aceitam, não tem problema algum. Temos que pagar as contas. Não tem jeito. Eu tô há 17 anos com eles, né? Legal, é uma honra trabalhar para eles, né? Eu acompanhei isso porque
tem muito a ver com a forma que eu penso, com a forma que eu trabalho, né? Então, eles são muito honestos, muito dedicados a fazer com que a saúde chegue no cliente final de forma muito justa, de forma muito correta. E os valores, né, de quem está comprando com o valor da empresa que você trabalha, realmente eles têm que se bater. Tem que se né? bater, tem que bater. Senão vira turnover, né? Exatamente. Ó, você que está aí assistindo, quiser fazer alguma pergunta para o Batista, vai ser duro vou chamar ele de Batista aqui, que é o nome que é ser conhecido no mercado, então acho que Pode vale ser Rogério também. Pode ser Rogério. O patrão não está aqui hoje. Tá? Se quiser fazer alguma pergunta para o Rogério sobre comportamento de compra, sobre compra, só digitar aí nos comentários, eu vou passar para ele. Se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, que a gente vai repassar e responder para todo mundo, né? De repente alguém tem alguma dúvida aí sobre compra e tal, eu vou te repassar. Mas eu já tenho algumas, né? Você viu? Eu até fiz, a gente faz o roteiro, depois o roteiro, eu até brinquei no outro, é para enfeitar a mesa aqui de papel. Mas a pergunta, que acho que a primeira que é legal fazer assim, que critério que você utiliza para escolher um fornecedor ou para, de repente, excluir um fornecedor? No segmento da farmácia e manipulação, principalmente, é o qualitativo, né? Você tem que ter documentação, ser validado pela Anvisa, pelo Bombeiros, Polícia Federal, e seja os outros critérios que forem, né? Laudos de produtos. Então, essa é a parte qualitativa. Aí você tem a parte comercial, claro, né? Que nós vivemos tanto do lado de vendas quanto do lado de compras com objetivos e metas, né? Então, é prazo de pagamento, preço, validade de produtos, etc. E tem o outro lado que é o logístico, né? A entrega. Né? Não adianta ele estar muito bem de um lado, muito bem do outro e a mercadoria não chega. Não chega. Né? Então, aí vira uma compra fictícia. Então, é uma soma desses pontos, né? E também o recall, né? Você não vai me dar problema lá na ponta, né? Mas, como eu disse, na prestação de serviços de compras na parte, por exemplo, da farmácia e manipulação, eu tenho uma área operacional que me ajuda muito. Mas, Rogério, você falou uma coisa legal no negócio de recall, né? Então, às vezes dá problema. E como a gente fala bastante do comportamento também, não só de compra, mas do vendedor, que é o que eu ensino, né, no Sales Coach, a técnica de venda. Por exemplo, qual que é o maior defeito que você vê num vendedor ali, além de você ter um problema de falta de entrega, mas do vendedor que você fala, meu, desse cara não dá para comprar, né? Que um vendedor faz na sua frente que você fala, meu Deus, eu não vou comprar, mas não tem jeito. Aquele que omite informação, né? Tipo, vendeu, mas não emitiu a nota, não saiu a mercadoria, não te avisou que estava em falta, né? Ou então promete um produto que não é a mesma coisa que você solicitou lá na ponta. Os problemas que são normais em qualquer ponta, né? De quem está comprando, né? Você quer comprar aquilo que foi negociado, conforme especificação, conforme preço, Exato. Conforme prazo, tudo, né? Aí começa a aparecer coisas fora do combinado, é bem complicado, né? Eu vejo muito vendedor reclamar que não vende, às vezes, porque mas o produto que eu vendo é caro. Até onde preço é um diferencial, é importante na tua decisão de compra. Porque você já está falando um monte de coisa. Então, eu estou aqui imaginando que o preço ele é um fator evidente, como você falou, tem que cumprir cota, meta, tudo, mas até onde ele é o mais importante? Adianta comprar o mais barato se o cara não entrega ou sempre atrasa? Como é que você pesa isso? Ambos somos da área química, né? Teoricamente, né? A concentração, por exemplo, às vezes você está comprando um produto mais caro, com mais concentrado, ele vai te dar um rendimento melhor. Sim. Ele vai te dar um produto final melhor. Por isso que eu tenho um apoio operacional na hora da decisão da compra. Não adianta eu comprar um produto concentrado a 10% pagando R$2, né? E o outro custa 30%, ele custa R$3,50, só que o de 30% te dá um rendimento muito melhor, um produto acabado muito melhor. Então, você não tem que olhar o valor, você tem que olhar as variáveis que compõem esse produto, né? Se ele não vai te dar um problema operacional, né? De repente, chega lá o teu cliente e fala assim, olha, eu coloquei ele aqui na bancada, ele está manchando a minha bancada, ele não está rendendo o que eu queria... coisas que você da área química você sabe muito mais do que eu, né? Então... Sim, tem isso. Mas aí é que tá. E acho que todo segmento, independente do segmento em quem tá vendo a gente, todo segmento, ele tem o valor agregado, né? E aí é por isso que eu fiz a pergunta. Como um comprador profissional, quer dizer, preço, ele é importante, mas você vai ver outras variedades, né? Não é a coisa mais importante. Eu gosto muito de trabalhar com inflação de compras, né?
Porque a inflação é um mix de produtos, né? Que você vai ter uma curva ABC, né? De produtos em que vai te impactar no final da tua compra, no teu resultado, como é que se comporta essa inflação. Ah, legal. Define isso melhor, essa inflação. Eu tô curtindo. Como é que você faz isso? Eu faço da seguinte forma, né? A curva ABC é de Pareto, né? 80-20, que são os mais importantes. Mas eu faço a inflação do mês de compra. Por exemplo, por mês eu compro uma média de 750 a 800 matérias-primas para as farmácias. E aí vai tendo ali sua quantidade, sua quantidade e preço, né? Tipo, tal produto A, quantidade 1, produto B, quantidade 2, assim por diante, né? Ele vai fazendo um somatório geral na hora que ele começa a multiplicar as quantidades e preço. E aí você vai botando um comparativo em relação ao ano passado, em relação ao mês passado, em relação a 3 meses atrás, e aí você vai verificando o seu andar de custo. Porque para a operação, o melhor é você ter um custo linear. Né? Se você vai ter uma queda, que essa queda se continue, né? E se torne linear. E não que ela caia e daqui a pouco ela volta a subir de novo, que você acaba complicando o resultado do teu cliente final. Então tem que ser uma queda perene. Firme, forte, né? Então eu gosto de trabalhar com a inflação porque ela me dá uma visão de que se eu estou comprando errado, se eu estou comprando muito, se eu estou comprando pouco. Legal. Né? Então eu gosto de trabalhar com essa métrica da inflação interna. É bacana saber esse lado aí dessa avaliação. E aí, eu sou vendedorzão, você sabe disso. E quando eu comecei, na época, a gente pegava a malinha, batia de porta em porta, mais ou menos, e tinha comprador atendia de terça e quinta, às vezes, né? Os vendedores mala andavam de mala, né? Os vendedores mala andavam de mala, né? E a gente era recebido e conseguia ter o tete-a-tete com o comprador ou com o cliente final. A maior dificuldade, acho que de todo vendedor hoje é a prospecção. Sim. Como é que faz a prospecção? Como é que um vendedor quer vender uma matéria-prima para uma farmácia chega até você hoje? Você também é daqueles caras, ó, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail com prospecto. Putz, eu fico maluco com isso. Falo, eu preciso chegar lá. Como é que tá essa venda e a compra nova nesse mundo da WhatsApp, internet? Então, eu como comecei, que nem eu falei, em 1989, eu faço mais ou menos um mix do analógico com o digital, né? Da velha guarda, assim, né? Mas eu pergunto para fornecedores meus, vou até fazer um merchan aqui, se me permitir, claro. Né? Por exemplo, Vepacom, Fagron, Embrafarma. Ó, todo mundo aí tem que pagar um pouco depois aqui, tá? Mas pode fazer. Embrafarma. Eu pergunto para eles como é que tá hoje, né? Como é que tá o processo, né, de você abrir novos clientes, né? No nosso caso, que eu escuto muito, estava falando até com uma vendedora da Vepacom, por sinal, que é um crescimento orgânico. Por exemplo, inaugura uma loja, aparece um fornecedor, um cliente novo porque inaugurou a loja. E não que ela foi bater na porta da loja. Não, apareceu, então a loja está precisando, então você está num catálogo, né, de compras que você já homologou, aqueles produtos são daquele determinado fornecedor, então cai de mão beijada no colo do fornecedor. Agora, o WhatsApp, ele facilitou muito a vida do comprador, né, no processo de comunicação e, ao mesmo tempo, criou um pouco de distância, né, do vendedor. Então, hoje, você tem que ter uma necessidade para você buscar uma coisa nova. Senão, você fica naquela situação de que você está controlando o jogo. Então, aí vai ter uma demanda da tua operação, vai ter uma demanda do cliente final até, que vai pedir para o pessoal de vendas, né? Porque eu gosto de trabalhar muito com a operação e com a vendas. Tá. Né? Então, isso faz com que você receba as demandas e você vai buscar. E as feiras ainda continuam a ser um bom canal de você desenvolver coisas. Sim. É legal. Você chega numa feira, parece que você é um avatar. O cara olha pra você e fala assim, puxa, você que é o Batista? Eu sei que você era loiro, né, tal, né? Ora, mas o cara não olhou nem a foto minha no WhatsApp direito, né? Mais ou menos isso, né? Mas é uma forma de você criar... Ainda tá pessoal, né? Então, por exemplo, hoje você tem vendedor, tem fornecedor que você não conhece pessoalmente. Eu falo... fala via WhatsApp, troca e-mail. Não, para fechar todos os meus pedidos, eu ainda continuo ligando 1 a 1 e fechando 1 a 1. Porque o que tem que bater no meu pedido tem que bater na nota fiscal. E hoje em dia, com a nota fiscal eletrônica, tudo muito rápido, né? Do jeito que você fechou aqui às 3 horas, 3h05 já está a nota emitida para a mercadoria ser às 5 da tarde. O cara já faturou. Já faturou tudo. Então você tem que ter o cara crachá, vamos chamar assim, né? Tem que bater aquilo que... Porque você tem que mandar um relatório para o teu cliente final. Um pouco da velha guarda, você ainda mantém o gosto contato. Até para ver se aquilo que ele cotou, se aquilo que ele formou, bate com aquilo que ele está me vendendo, né? É o ponto final do meu negócio, entendeu?
Entendi. Você, por exemplo, em alguns fornecedores, você estava falando do usuário, né? Do teu cliente, da operação do processo, o pessoal que valida lá o controle de qualidade, se tem Anvisa, se não tem... E no poder de decisão da compra, como é que funciona? Você tem um poder de decisão ou eles falam, não, eu quero desse? Ou os dois jeitos? Você tem 3, 4 fornecedores aprovados e você escolhe. Como é que é? Eu tenho várias formas de decidir, né? A compartilhada, que é com a loja. Então, às vezes, ela tem um determinado produto homologado. Eu quero um corante dessa marca. Eu quero um reagente dessa concentração. Então, são decisões compartilhadas. E aquilo que não é compartilhado é decisão minha. A decisão minha pode ser presa. O próprio sistema meu, que já está programado, já está programado a média ponderada do prazo, o preço, a validade, né? Porque para nós da área química, a validade é muito importante, né? Então, um produto de 7 meses é diferente do produto com 12 meses, né? Então, tudo isso é analisado, né? Porque o regulatório, hoje em dia, nas farmácias, é muito forte. Então, a Anvisa está toda hora batendo na porta. Então, se você fizer uma coisa errada, o que acontece? Você vai ter incineração, você vai ter custo jogado fora do produto. Então, o objetivo é você não ter descarte. Então, quanto menos descarte, melhor. Legal, é interessante porque a gente que está desse lado da mesa, a gente quer vender. Sim. Bom, então, por exemplo, às vezes eu falo com um comprador. Aí, putz, você passa preço, prazo, todo... Aí ele pega, não compra. Aí você vai fazer o follow-up, pô, o que aconteceu? Não, eu mandei pro... Às vezes a decisão não é da somente pessoa, isso, né? Aí eu mandei para a área técnica. Aí, bom, com quem que eu falo? Porque o vendedor quer falar, quer vender. Com quem que eu falo na área técnica? Sim. Então, Mas o comprador também é um vendedor, né? É um vendedor, então. Porque nós temos que convencer você do prazo, nós temos que convencer você do preço, nós temos que convencer você da empresa que você está entrando. Olha, você está fazendo a sua primeira venda, puxa... Mas a sua primeira, vamos supor, você vai oferecer para mim, a primeira compra é à vista. Fala, não, peraí, você está querendo vender para mim, a primeira compra não dá para ser à vista. Você que está querendo me vender, né? Eu preciso de um prazo, entendeu? Entendi, né? Então, é sempre... Mas aí ele vai falar, pô, mas eu preciso aprovar cadastro, tá? Sim, e é isso aquela coisa, né? Você quer vender? Quero. Então tá bom, eu não vou pagar à vista. Se você quiser, arruma outra ferramenta. Cartão de crédito, boleto, faz o que você quiser. À vista eu não compro. Então, nós temos que ser um vendedor também, né? Momentos que você tem... Negócio, né? Negociação, né? Momentos que você precisa de uma bonificação de mercadoria para poder melhorar a tua margem lá na ponta. Você tem que convencer o porquê você está precisando. Então, o comprador também é um vendedor. É aquilo que eu falei, nós somos áreas complementares. Né? Eu brinco do lado da mesa porque é só trocar cadeira. Mas só trocar cadeira. Só trocar cadeira, né? Porque os dois estão vendendo. Sim. Tanto que eu falo no curso Técnica de Negociação é isso, ele foge um pouco até da venda. Você sabe, tem dois cursos, né? O de vendas, técnicas de venda é isso, é saber entender a necessidade do cliente, saber oferecer o seu produto de uma forma que tenha benefício para o cliente. O técnico de negociação é exatamente isso aí, é o contrário. Onde que eu consigo tirar... Não é vantagem, essa palavra é até chata, mas onde eu consigo ter o melhor benefício da negociação. E isso vale para os dois lados. Uhum. O comprador é um baita negociador. Sim. Né? É o que falam, né? Ele tem a técnica de negociação ali correndo no sangue. Né? Então, não é só para venda a técnica de negociação, ela é para compra, para tudo. Até para saber quem lava a louça em casa, né? Às vezes você precisa negociar. E tem o seguinte, né? Você não só tem que convencer o teu fornecedor, mas você também tem que convencer sempre os acionistas da empresa, os donos da empresa, né? Aquilo que você está fazendo é da forma que você está fazendo. Por exemplo, no meu segmento hoje tem BI, né? Que eles chamam, que são... fazer análise de informação das vendas, né? Eles pegam notas fiscais, lançam esse sistema e todo mundo fica sabendo quanto você está pagando num produto hoje. Uhum. Antigamente, o preço de compra e o preço de venda era um sigilo entre comprador e fornecedor, as empresas, né? Hoje em dia se tornou... Tá né? aberto, né? Tá aberto. Se você comprou bonificado, se você não comprou bonificado, se você comprou com prazo curto, com prazo longo. Então, o preço que era uma coisa... sigilosa, ele se tornou uma coisa aberta, né? Então, cada vez mais há uma exposição da forma como você trabalha.
E por isso que eu falo, o comprar não é difícil. O difícil é você prestar um bom serviço do momento que você adquire até o momento que chega lá na ponta da mercadoria. Porque a pior coisa que tem é você acabar de fazer uma compra e ter que fazer uma outra compra porque faltou um monte de coisa lá atrás. Então é frete, é prazo, é novo boleto, é análise. E acontece sempre? A recompra, pelo que eu tenho acompanhado, ela tem se tornado uma forma mais positiva do que a negativa. Então, loja que está inaugurando, venda que aumentou. Como são muitas matérias-primas, muitos produtos, você tem que ter uma margem de erro. Não tem como você fugir. Não dá para sair tudo certinho, né? O melhor dos mundos. Não é um comprador robô e um estoquista robô. Não estamos longe, não sabemos, né, quando isso chegará. Cuidado com a inteligência artificial. Que é feita pelos homens, né? Que é feita pelos homens. Não podemos esquecer. Por isso, até a inteligência artificial tem que ir também, Sim, né? Se você não paga, ele é mais burrinha do que o cara que paga. Então... Agora, a pergunta que, assim, a fama de vendedor, né? Um cara insistente e tal. Tem muito vendedor chato? Tem alguns. Desculpa aí, pessoal, se alguém estiver assistindo, eu não vou citar nome. Não, mas a ideia é assim, exatamente do podcast, é para quem tá nos vendo e faz e tá em vendas ou em compra, falar, ó, isso aqui eu não posso fazer, né? Porque o comprador não gosta. Então... Hoje em dia tá até interessante, porque... Como é que tá? A pessoa manda, você tá no WhatsApp lá, todo mundo tem seu contato, o cara fala, puxa, me ajuda, falta 1.500 para bater a meta, faça o pedido no final, faltam 2 dias para acabar o mês, me ajuda para bater a meta, olha, entrou uma promoção agora disso, daquilo. Então, hoje a insistência, ela tá mais no WhatsApp do que efetivamente da ligação, tudo, né? Tá. E faz parte, eu acho que tá certo. Você tem que bater. Lida numa boa. Se eu preciso e for interessante, eu vou comprar. Se não for interessante, pô, não fui só eu que recebi esse comunicado, entendeu? Faz parte. Claro, tá. E o silêncio faz parte da compra também, né? Porque tem hora que você tem que usar o silêncio como uma ferramenta de negociação. Filha da mãe, deixa os vendedores no vácuo mesmo, né? Faz parte. Não, mas o silêncio faz parte do relacionamento como um todo, né? Até num casamento o silêncio faz parte, né? Às vezes você fala muito, a mulher não quer te escutar e vice-versa. O silêncio faz parte do relacionamento. E é uma técnica de negociação também. Sim, né? Sim. Ela fica quieto até que o outro fale. Sim. Principalmente depois que você fez uma proposta, que você apresentou alguma coisa. Então, o silêncio, Sim, faz parte, parte. Ele faz parte, mas então você não tem algo assim que você fala, pô, esse cara aqui só me perturba, né? Você não. Não tem uma atitude que eu queria trazer até exatamente. Que atitude que um vendedor faz que fala, pô, isso aqui o cara se queima. O que eu vejo hoje, assim, e a necessidade de melhora, se eu fosse falar para você, seria a forma de se comunicar no WhatsApp, até de responder as coisas, tudo, porque tem muito erro de português, abreviação que eles colocam, né? Aquele monte de risada potássio, kkkk, né? Entendeu? Entendeu? Então, assim... Você perde um pouco da formalidade, né? Vamos dizer assim, né? Um pouco do lado profissional da coisa. Então, como as vendas hoje, elas estão muito pelo... Eu escuto muito de vendedor, tem muito dono de farmácia, por sinal, ele não quer perder mais tempo com vender. Ele vai lá, manda uma listagem pro fornecedor, fala, cobra todos os preços aí. E o cara vai lá e acaba fazendo. Então, tem um pouco de... Como é que eu posso dizer a palavra? Um pouco de comodismo por causa do tempo, né? Então... Se você pegar hoje o WhatsApp, ele é uma ferramenta muito importante, tanto para vender quanto para comprar. Sim. Né? E dependendo até de uma farmácia, ela representa de 40% a 50% das vendas, né? Ela é muito WhatsApp. Por WhatsApp. Você vai manipulação. Porque você vai ter que enviar a sua receita, você vai ter que fazer o seu contato com a farmácia. Dia de chuva você não vai querer sair de casa. Né? Aquela história da venda online. Isso aí não é só farmácia, drogaria, supermercado, tudo, né? Tudo. Então, e hoje em dia você pega os vendedores, tem um giro muito grande, né? Tem um turnover muito alto, né? Então, se você não criar uma cultura de comunicação na empresa, né? Você que é da área de vendas, por exemplo, você deve saber muito bem disso. Se você não tiver uma cultura de como se comunicar com o seu cliente,
até que você não conheça o perfil dele, né? Porque às vezes você não conhece o perfil do cara, que você não tem acesso ao teu comprador de forma pessoal, né? Então você tem que criar ferramentas de fazer a penetração da venda, né? Vou fazer aquele Globo Repórter, compradores, onde se escondem, como vivem, como dormem. Porque você não encontra comprador mais, né? É bem difícil. Tá bem difícil. Tem que ser, pô, onde que... E aí acho que virou uma compra eletrônica, né, basicamente. Sim, em 91 eu trabalhei numa multinacional na área de atacado, que ela tinha um colchão de compras que quando batiam determinada quantidade de colchão de cobertura, já girava um pedido automático. Tá. E era em EDI até, que eram computadores imensos e tal. Hoje em dia não, hoje em dia você pode fazer, né, com coisas mais simples, compra automática. Compra automática. Então você já não negocia preço uma vez. Negocia preço, faz contrato, baixo de guarda-chuva e vai embora, né? Você não tem mais o lado interpessoal, não tem mais, né? É bom, é ruim, tudo depende, né? Tudo depende da forma como você está gerindo a sua empresa, né? Eu gosto de algumas coisas de contrato e outras gosto de livre para você saber qual é o teu patamar daquele preço que você está trabalhando, né? Por mais que você tenha um BI como para acompanhar, né? Mas é bom você estar sempre olhando de tudo que é lado, né? Onde tem fogueira, onde tem água, onde tem floresta. Não adianta você só olhar para um ponto, né? Um ponto só, né? Tem que olhar para vários, né? Mas isso é você que faz, porque tem muito comprador hoje. Eu brinco, né? Eu brinquei negócio onde se esconde e tal. Eu acho que a maior dificuldade do vendedor hoje, eu vejo, é a prospecção. Sim. Como que a Brixine falou, a vendedora lá, ela amplia as vendas dela de forma orgânica porque abriu uma farmácia. Mas se ela quiser ir para uma outra rede, entrar num outro cliente que ela não atende, ela não consegue. Ou como que ela chega, né? Vai precisar de um visitador externo, né? Exatamente. Vai precisar de um visitador externo. Às vezes tem um que faz o campo, outro faz o escritório, né? Então... São ferramentas. Agora nem toda empresa tem condições de fazer, né? Mas o visitador externo é o complicado, porque ele vai visitar quem? Ele vai numa farmácia, por exemplo. Vai ter que, por exemplo, no nosso caso, ele está numa farmácia, numa drogaria, tá aberto, né? Tá ali, vai ter que procurar, ali ele vai ter que cavocar, né? Procurar o diretor técnico, ou procurar o gerente da loja, alguma coisa, né? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Esse que é o grande trabalho nosso aqui, que tá cada vez um pouco, não é que mais difícil, a gente tem que se reinventar, porque não tem mais aquela da pessoa estar lá para receber, né? Que nem antigamente. Agora você tem, isso aqui. E você tem que conseguir caçar o cara aí. E dependendo da área que você está atuando, você faz às vezes até opção por portfólios grandes, né? Para poder compactar o teu tempo, né? Se você começa a desmembrar, você começa a ter mais pedido mínimo, mais frete, menos prazo e assim por diante. Às vezes você é obrigado a ter um portfólio maior, renegociar esse portfólio, trabalhar em cima de um preço médio para poder ganhar escala. Tá. Né? Então... aí sim é legal. Quanto mais você puder comprar de um fornecedor só, melhor. Sim, eu não estou dizendo de um só, né? Mas assim, você vai... Se concentrar, né? Se tornar importante, né? E ao mesmo tempo você tem que ter aquela noção de tamanho, né? Com quem eu estou lidando, né? Porque não adianta eu negociar com uma empresa muito maior do que eu sou mais um para ele, né? Tô lá no final no final da lista dele, né? Então às vezes é bom você estar no mesmo patamar ou ser maior, né? Isso também é muito importante. De força maior. Sim, respeito, né? Quem tá ligando? Tem um Batista tá na linha. Isso acontece, faz parte, né? Tá ligando... Eu gosto muito de falar com o vendedor, muito mais do que com gerentes. Desculpa, gerentes, dos que me conhecem. Porque o vendedor briga por você. O vendedor quer bater a meta, o vendedor quer fazer o prazo, o vendedor quer fazer o preço. Né? Entendeu? Ele vai brigar por você. O gerente quer saber da empresa dele. Lógico. Quando cheguei na... Todo gerente é vendedor, tá? Vou falar de experiência própria. Mas quando você chega numa posição que você está gerenciando a equipe de venda, você precisa do todo. Você não vai exatamente... aquele vendedor... Apesar... que o bom gerente, você está vendo que um está com dificuldade, você vai lá estender a mão para ajudar. Sim. Mas estamos falando assim em termos de cota, se o cara vai cumprir, vem brigar mais ou menos, você vai ver o todo da empresa. Você vai ver o markup da empresa. Então, em vez de autorizar um desconto por autorizar, fala, peraí. Então, você chegou num ponto bem interessante, porque o vendedor, ele está ali falando com o teu CNPJ. Tá falando do CNPJ com o CNPJ. O gerente...
eles, que nem você falou, tá fazendo gestão das pessoas, né? Então ele às vezes vai estar com um problema com o vendedor que faltou, ou outro vai estar numa reunião, ou ele vai estar visitando alguém não sei aonde. Então eu prefiro já direto no vendedor, porque eu sei que ele está lá me esperando e ele quer tirar o pedido que eu estou querendo comprar. Sim. Então o vendedor, ele coloca o capacete, ele entra na guerra e ele quer sair de lá sobrevivente. Né? Enquanto o gerente, às vezes, pode ser que ele não esteja na sala, pode ser que demore a resposta, tudo. Tem hora que o vendedor não vai até um determinado ponto e dali ele vai precisar consultar o gerente dele. Mas eu gosto de falar com os vendedores, né? Eu gosto de ter a aproximação. Eu gosto de saber a temperatura. Tá batendo meta, não tá batendo meta? Sim, eu gosto de saber se o cara tá bem humorado, mal-humorado. Porque é uma relação. É uma relação comercial. É uma relação comercial, você tem que sacar como as pessoas estão do outro lado, porque eles também estão querendo saber como é que eu estou. E olha, vendedores às vezes conhecem muito melhor as empresas que eu trabalho do que eu mesmo. Porque ele sabe quanto que você vende ali na ponta, ele sabe mais, entendeu? Eles têm várias informações. Que eu sempre falo, o cara que se prepara. O cara que se prepara. Ele vai te atender, ele sabe tudo do seu. Ou ele pegou informação com o gerente, ou ele pegou informação com o dono da empresa dele. É um bom vendedor. Né? Então ele sabe onde você atua, ele sabe mais ou menos o que você consome, ele sabe mais ou menos o quanto que você compra na média mensal, ele sabe, ele tem o panorama dele, ele sabe quando ele está perdendo algum produto, quando ele sabe quando ele ganha outro produto. Tá legal, né? E isso é legal. E você avalia isso, você vê se eu avalio, eu percebo. Eu gosto de vendedor assim. Caiu onde eu queria, é o que eu sempre falo, até nos treinamentos. Tudo. Gente, se prepara. Vai no cliente preparado. Porque quando você atende um vendedor despreparado que não sabe nem o que está vendendo, você fala, meu Deus do céu, vou ter que aturar esse cara aqui. E quando você pega um cara que está preparado, que sabe tudo, até você já recebe melhor mesmo. E você aprende com ele, né? O cara me respeita, primeiro... Você percebe que você não pensa assim, pô, o cara me respeita, ele tá vindo me vender um negócio, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que tá ofertando. Então... E você aprende, né? Não, e você aprende com ele. Nós até temos um amigo em comum, que é o Marco Tony, que é dono de casa de tinta, né? Sim, Tony. Sim, Marcão. Ali Marcão. Um abraço, Marcão. Marco Tony. Ele tem uma casa de tintas ali na Lapa, na Leopoldina, que é a casa de tinta Tony, em que você vê que é uma loja pequena em relação a Leroy Merlin. Né? Que é uma empresa gigante, imensa, de bricolagem. De material de construção de uma gigante desse. Aí você entra na casa de tinta Tony, o que você encontra lá? Vendedores antigos, que conhecem tecnicamente bem. Você vai lá para perguntar o preço de um produto, ele já te ensinou como é que você tem que raspar, como é que você tem que lixar, como é que você tem que cuidar, como é que você tem que preservar. Verdade, e aí você desiste de ir para outro lugar, porque ele tem uma venda técnica. Exato. Né? Ele não tem só o produto, ele tem o produto, a forma de usar, a forma de conservar, né? E acho isso muito interessante, porque você acaba sendo envolvido, né, pela experiência, né, diferenciada que você fala, agora estou aprendendo. E né? o Marcão, você até tinha comentado, ele tem algumas lojas, né? Ele não é um gigante, mas ele tem uma loja de material de construção e tintas já renomada, principalmente na Zona Oeste. E o padrão é igual, né? O padrão é igual. Comprei 6C ali na Lapa, comprei na Leopoldina, e eu percebi que o atendimento é igual, os funcionários são antigos, são funcionários treinados e que conhecem muito bem o que estão vendendo. Voltando, Rogério, da parte de você até falou do Nover, do pessoal que vende para você, e aí pegando o exemplo da Casa Tony, o vendedor antigo, o quanto essa relação de muitos anos é benéfica. É ruim quando você vai ligar para um vendedor e atende outra pessoa, não está mais lá, quebra um pouco o sistema. Como é que isso... assim, às vezes você tem aquele que saiu porque ele foi para uma outra empresa, foi muito bem, foi promovido, vamos dizer assim, né? Arrumou uma oportunidade melhor, você fica triste e feliz. Você fica chateado? Fica, mas... Às vezes, nós, como compradores, temos que treinar o fornecedor também. Mas quebra o relacionamento, às vezes. O cara te atendia de uma forma, é isso que eu queria chegar. E aí, de repente, chega um novo que já não te atende igual. E até onde o cara que saiu da empresa, de repente, ele saiu e foi para concorrente. Consegue levar? Não, se o cara te dá um atendimento bom, você... Eu tive um caso, foi muito interessante, né? Que teve um cara que assumiu uma gerência de vendas, né? De uma distribuidora. Hoje chama Sovitar até, né? E aí ele colocou uma Key Account, que eles chamam, né? De Key Account. Tudo chique. Tudo Key Account e tal. E aí ele falou que ela ia atender
as principais contas do mercado, as maiores farmácias de manipulação, inclusive nós estávamos debaixo desse guarda-chuva. Eu falei para ele, não vai funcionar, mas se você quiser colocar, fica à vontade, a empresa, eu não vou mandar na tua empresa, eu vou mandar nas minhas condições, nos meus negócios. Se estiver me prejudicando, meu amigo, fique tranquilo que vai secar a tua fonte. Perdeu. E aí o que aconteceu? Ela não conseguia atender A, B, C, D, E, entendeu? Então as vendas caíram e a vendedora que ele tinha tirado que me atendia, que o nome dela é Carla, ela está ainda na empresa, ela voltou a me atender, a empresa mudou o portfólio, tudo, e recuperou, né, até as vendas que eles tinham perdido no passado, né? Voltou ao patamar que eles estão. Porém, aquilo que o relacionamento é muito complicado. Bem ou mal, você tem um relacionamento diário, né? E principalmente eu estou há 17 anos, então tem gente que falou há mais de 4, 5 anos, né? Como se você perdesse o membro da família que casou e foi morar lá em outra cidade, né? Com a esposa dele, sei lá. Cria relacionamento. Né? O legal da venda dessa área comercial é isso. A gente faz amizades também, cria relacionamento e cria um modo de trabalho, né? Sim, sem dúvida. Por isso que eu fiz a pergunta. Às vezes você está acostumado com aquele vendedor que te atende daquele jeito que você gosta e de repente o cara sai. E aí é onde leva, né? Porque o bom vendedor, quando ele sai, ele vai, às vezes, para um competidor e chega lá e fala, ó, Rogério, ô Batista, aqui eu tô mandando. Sempre tem isso, né? né? Sempre tem. Aí é aquela coisa, né? Você dá crédito para ver se realmente acontece, né? Às vezes acontece, às vezes não acontece. Porque hoje o grande problema é você se adaptar à cultura de uma outra empresa, né? Às vezes você está acostumado numa, você vai para outra, é outro estilo de venda, outra meta, outra forma de trabalhar. A cultura de uma empresa e a cultura é desde a forma que você entra, a forma que você usa o sistema, a forma que você se comunica, a forma como você apresenta os resultados, a forma como você se relaciona com a tua equipe. Tudo é cultura, né? Então, às vezes você fala, mudei porque eu tive uma oportunidade. Mas será que essa oportunidade realmente foi boa? Ou ela só foi uma oportunidade momentânea, né? Porque a cultura de uma empresa é difícil. Quanta gente não quebra a cara, né? Às vezes, é muito difícil, é muito difícil. Olha, agora você vai ser aqui diretor. Ah, tá bom. Chega lá, quem te contratou, sorria na hora de contratar e na hora do dia a dia só tá rosnando, né? E você não consegue andar, né? Às vezes, entendeu? Então, cultura é bem complicada, né? Por isso que eu ainda sou da turma a gente, né? Da velha guarda, da turma do... Quanto mais estabilidade, mais... Mas a palavra não é estabilidade, né? Acho que a palavra é você saber se adaptar a todos os meios, né? Sim. Entendeu? É aquela pessoa que toma café na padaria, que toma café no Terraça Itália, vai em todos os ambientes, né? E você consegue se adaptar, né? Exatamente. Né? Você vai, observa, vê onde você está e aí você se posiciona. Né? E você já não quer se posicionar de cara, entendeu? Acho que isso que é muito importante. Tanto que hoje tem muitas pessoas da nossa geração que estão voltando para o mercado porque, sabe, tá vindo já com bagagem, entendeu? Vem com bagagem. Só que você tem que se adaptar, né? Então você tem que se adaptar. É interessante fazer esse podcast por causa disso. A gente, já falamos desde o início da amizade, está sempre junto. Você não imagina o que eu estou aprendendo nesse bate-papo. Acho que a gente nunca conversou, teoricamente, sobre... Profissionalmente falando, né? É muito engraçado. E, tô aprendendo pra caramba. Tô aprendendo tanto que vou te dar um presente. Opa! Tá aqui, ó. Tô lançando o livro A Venda Que Nunca Acaba. Por isso que eu fiz a pergunta do... Quando o relacionamento tem com o cliente, você tem com o vendedor, o cliente satisfeito, eu falo que é cliente eterno. Sim. Né? Então, você começa a venda, ela não termina nunca. Você tá presente para você. Opa! Olha, você vê que ele é um vendedor prático, ó. O livro não é grosso, deve ter só coisas com bastante substâncias, bastante material interessante. Esse aqui isso pode que é ser legal. seu. Isso que é legal. Com certeza tem experiências aqui muito interessantes e será muito, muito úteis. Esse livro aí, ele nasceu da ideia, virou um livro. Quando eu montei os dois treinamentos, o Técnicas de Habilidade Profissionais de Vendas e o Técnicas de Negociação, eu falei, precisa ter uma apostila, fazer uma apostila. Aí eu comecei a fazer a apostila. Aí começou a tomar corpo, né? Eu falei, quer saber? Eu vou juntar como se fossem os dois cursos. Então, você que está aí assistindo,
Os dois cursos, técnicas de negociação e técnicas de habilidades profissionais de vendas, estão aqui, ó. Basicamente, os dois cursos. Claro que uma coisa é eu falando, eu ensinando, e outra coisa é você lendo, né? Então, nasceu disso, da ideia de fazer as apostilas. As suas práticas se tornaram e aí receitas. Eu coloco casos, vivência minha aqui, nesses anos todos. Você entrou em 89 em compras e eu entrei em 88 em vendas. Estamos aí com 37 anos de caminhada, alguma coisinha deu para aprender, né? Então, eu estou fazendo a seguinte promoção também, Rogério. Quem comprar o curso, ou um ou outro, ganha de presente o livro. Vou mandar para tua casa o livro, já que ele era para ser a apostila do curso. Então, é o curso apostilado não, agora livrado. Não, é o mais interessante, né? Você é na área comercial de um produto técnico, de operações muito técnicas, né? Porque na área química, né? Que tem reagentes, que tem mudanças de temperatura, mudanças de ambiente e tudo, né? E você vende não só a sua entrada em clientes, como também a forma como tem que ser realizada na operação. Isso é muito interessante. É a vivência da... Eu tenho maior vivência do B2B, né? De empresa para empresa e exatamente vender processo. Mas o legal daqui e desse curso é que se a pessoa for vender uma camiseta, consegue vender. A técnica é a mesma. Entendi. Então, aqui é para a pessoa aprender a vender. Ou por que é a técnica que o Marco usa na Casa Tony, lá, do vendedor saber o que está vendendo, saber o produto e entender o mais importante, que é a da primeira parte. Escutar o cliente, né? Exatamente. E poucos escutam hoje. É saber a necessidade do cliente, aprender a fazer isso. E a segunda parte, saber negociar. Eu até falo hoje que quem está na área comercial está com meio raciocínio WhatsApp, né? Quer respostas rápidas, quer fazer contato rápido, né? Tudo precoce. E às vezes a resposta rápida nem sempre é a melhor, né? Você tem que pegar embasamento naquilo que você está respondendo, né? Perde muito. E a pessoa deixa de atender a necessidade. Eu estava conversando com um amigo essa semana, ele estava contando exatamente do vendedor que não atende. Ele entrou para comprar uma blusa, uma camiseta para a filha, pediu uma camiseta, a vendedora trouxe saia, vestido, maiô. Eu quero uma camiseta. Qual parte da camiseta que você não... Né? Então, entender a necessidade... saiu da loja, foi em outra. Porque, sim. Não, e a gente quer tudo rápido, né? A gente quer rápido. Então, por isso, tudo essa rápido. pressa, essa coisa... Nós estamos ansiosos, né? E isso vai para tudo na vida, né? Vai para o trabalho, vai para casa, vai para o trânsito, né? Nós estamos ansiosos em tudo. Infelizmente, estamos nessa pegada. É o mundo moderno, né? Ficou muito digital. Ficou muito digital. Tem gente que hoje não consegue se livrar disso aqui. É o raciocínio WhatsApp, né? Rapidinho, exatamente. Né? Aí não tem por onde. Aprendi bastante. Olha, de novo, é muito engraçado. A gente fala bastante e essas técnicas suas de compras, como que você planilha. Achei super legal. Obrigadão de Eu que agradeço pelo convite. Foi um papo legal. Avisar o pessoal, de novo, não esquece de clicar aí no sininho, de se inscrever no canal. Dia 20 de setembro agora, nós vamos fazer um curso presencial na Universidade Anhanguera. Então, o curso vai ser exatamente sobre neurovendas, vai ser bem legal, porque a primeira parte do curso vai ser sobre comunicação, sobre técnica de vendas. A parte de técnica de venda eu vou fazer à tarde. A parte da manhã o Cris vai falar sobre exatamente a parte de comunicação, de raciocínio lógico, de neurociência, uma coisa bem legal vai ser. Então, dia 20, vocês estão convidados, as vagas estão limitadas, já está encerrando praticamente. Opa, já isso é legal, hein? Tá bem, a procura tá grande. E daqui 15 dias vai sair mais uma videoaula. Obrigado. Obrigadão. Fiquem com Deus aí, sucesso. Valeu, cara. Presente.